Continuando o estudo da lição dessa semana, o estudo sobre o perdão, o tema do estudo de hoje traz uma pergunta: perdoar e esquecer? Uma pergunta muito importante. Será, irmãos, que nós, enquanto seres humanos, perdoamos, quando perdoamos, esquecemos realmente? Será que temos essa capacidade? Vou ler com vocês o texto que a lição traz sobre a definição de perdão. Perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação a um ofensor ou a um grupo que age injustamente. Perdão, irmãos, é você declinar do seu desejo natural de vingança. Eu não quero mais retaliação, eu não quero mais me vingar, eu não estou mais ressentido. Entretanto, irmãos, isso não quer dizer que você não esqueceu, mas aquilo já não te pesa mais. Veja, irmãos, perdão é um ato intencional da vítima. Aquele que foi vítima de um mal feito, aquele que foi vítima de um roubo, aquele que foi vítima de uma traição, de uma injustiça, agora essa pessoa intencionalmente perdoa o ofensor. Não é por acaso. É uma decisão pensada, trabalhada. Você precisa trabalhar a sua mente para poder perdoar. Entretanto, também, irmãos, o perdão não exime das consequências. Aquele que ofendeu se causou grandes males, e esses males vão ter consequências. Ele vai sofrer essas consequências. Você pode perdoá-lo. Por exemplo, vamos a um caso extremo. Alguém assassina um parente seu. Você perdoa. Pela graça de Deus, você consegue perdoar. Mas ele vai cumprir a pena. Ele vai ter que cumprir a pena. O perdão não exime das consequências. Perdão, irmãos, é deixar com Deus o tratamento da ofensa, o prejuízo. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que você pode deixar para Deus resolver. Já pensou como isso é bom? Não, você quer resolver o problema, você quer resolver o maltrato. Deixa com Deus. Deixa que Deus resolve. Deixa que Deus te dá descanso. Você fica cansado, irmãos, você fica carregando ira, amargura, ressentimento, ódio, vingança. Não é um fardo pesado? É muito pesado, irmãos, esse fardo. Você não pode ser feliz desse jeito. Não é possível descansar carregando tantos fardos. Amargura, ódio, vingança. Deixe que Deus resolva. Deixe que Deus resolva isso. Deixe que Deus dê o tratamento devido à ofensa. A Bíblia nos ensina, irmãos, nos ensina na prática o que é perdoar. Nós fomos perdoados por Cristo. Veja o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que é, irmãos? Deus nos perdoou enquanto nós éramos ainda pecadores. E nós somos pecadores, nós continuamos pecadores. Mas o Senhor Deus nos perdoou em Cristo. Ele não esperou você ficar bonzinho. Ele não esperou você demonstrar que precisava ser perdoado. Mas ele te perdoou assim. Ele morreu por nós, Cristo morreu por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. O Senhor Jesus ensinou sobre o perdão, como deveria ser o perdão. Na época de Jesus, a cultura hebraica dizia que você devia perdoar 6 vezes. Um discípulo de Jesus perguntou ainda, tenho que perdoar 7 vezes? Como quem estava falando, estou perdoando muito, uma vez mais. E o Senhor Jesus disse assim, perdoa 70 vezes 7. Quer dizer 490 vezes? Não, irmãos, quer dizer perdoa toda vez que for necessário. E o Senhor Jesus propôs uma parábola. Nessa parábola haviam 2 devedores. O primeiro devedor devia para o rei. Era um servo que devia 10.000 talentos ao rei.
10.000 talentos ao rei. Um talento era 12.600 gramas de prata. Calculando esses 10.000 talentos ao preço da praça hoje, dá em torno de 450 milhões. Uma dívida impagável. E era isso que esse servo argumentou com o rei. Não consigo pagar, nem sendo a família toda virando escravo. E o senhor, o rei, teve compaixão e perdoou a dívida. Mas esse servo que foi perdoado tinha um conservo que lhe devia 100 denários. Um denário, irmãos, correspondia a um dia de trabalho de um cidadão hebreu. Um dia de trabalho. 100 denários, irmãos, aproximadamente 4 meses, pouco menos de 4 meses de trabalho. Se você aplicar o salário mínimo, era uma dívida de R$ 4.800. Quem sabe um pouco menos, R$ 4.500. E esse conservo devia isso, e também não conseguia pagar. Mas aquele primeiro servo, aquele que foi perdoado pelo rei, uma dívida impagável, uma dívida tão grande, ele oprimiu a este e mandou à prisão, para que ele ficasse na prisão até que a família conseguisse pagar. Quando o rei soube disso, o que ele fez, irmãos? Ele chamou aquele primeiro e falou: mas eu te perdoei uma dívida tão grande e você é incapaz de perdoar uma dívida menor, uma dívida tão pequena. E cancelou aquele perdão que havia feito. Quero ler com vocês Mateus 18, versos 32 e 33. Então o seu senhor, chamando-o, lhes disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? O que o Senhor Jesus estava ensinando aí, irmãos? Vocês não conseguem se perdoar uns aos outros? Vocês não viram o grande perdão que Deus propôs, que Deus proveu para cada um de vocês? O Senhor Deus, irmãos, nos torna devedor de todo o perdão. Nossos pecados, irmãos, foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo. Nos perdoou, o Senhor Jesus nos perdoou. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Senhor: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Os nossos pecados, irmãos, fazem com que nós sejamos totalmente devedores de Deus. Nós queremos utilizar a graça de Deus, queremos nos apropriar dela. Nós também devemos manifestar essa graça nos nossos relacionamentos. Devemos perdoar, devemos manifestar essa graça perdoando. Quero ler o texto da lição que está na página 87. Lá diz o seguinte: todo pecado é de fato cometido contra o Criador. No entanto, em Jesus podemos reivindicar o perdão completo por todos os pecados, mesmo sem merecermos, por causa da graça de Deus para conosco. Uma vez que compreendemos essa verdade, uma vez que fazemos desse perdão o nosso, uma vez que experimentamos a realidade do perdão de Deus, abandonamos a mágoa e perdoamos os outros. Não perdoamos porque os outros mereçam, mas porque é o que recebemos de Deus e o que precisamos fazer. Além disso, quantas vezes merecemos o perdão? Como é, irmãos? A graça tão grande manifesta por Senhor Jesus, perdoando os nossos pecados, pagando as nossas dívidas, nós devemos perdoar. Perdoar igualmente. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8, lá diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados a quem o Senhor jamais atribuir pecados.
O Senhor Deus, irmãos, nos ensina o que é perdão. O Senhor Deus nos ensina como perdoar. E ele diz assim: felizes são vocês que são perdoados por Deus. Felizes são vocês a quem Deus não atribui culpa, a quem Deus não atribui o pecado. E felizes vocês são quando também perdoam aqueles que vos ofenderam. O Senhor quer que nós sejamos felizes, irmão. O Senhor não quer que você fique carregando mágoa, que você fique carregando ressentimento. O Senhor quer que você perdoe e seja livre. Perdoe e seja feliz. Deus abençoe a você. Que você, como eu, possa exercer o perdão. Se tiver alguma coisa que ainda está difícil de perdoar, ore ao Senhor. Perdoa, porque o Senhor quer que você seja bem-aventurado.